Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, hoje, Senhor, nós buscamos a Tua face e hoje, Senhor, temos no nosso coração o desejo, o propósito, Senhor, de estar na Tua casa para ouvir diretamente de Ti aquilo que Tu queres, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu nos fizeste viver para ouvir. Aquilo que Tu nos trouxeste à Tua casa, aquilo pelo que Tu nos fizeste mover neste dia, aquilo, Pai, para que Tu nos chamaste a receber, Senhor, nós queremos, Pai, que seremos hoje alimentados pela Tua presença, pelo Teu poder, mas também pela Escritura, pela Palavra desta manhã, Senhor. Nós pedimos, Pai, que a Palavra nos alimente, nos abençoe nesta manhã e que depois obras se sucedam, milagres aconteçam, libertações e curas aconteçam também no nosso meio. Mas, Senhor, oramos para que agora Tu possas ter a preeminência, possas vir e falar com cada coração, possas vir e trazer algo, Pai, que toque nos nossos corações, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu verdadeiramente nos complementes na nossa vida espiritual com os nutrientes necessários nesta manhã, para que cada um de nós possa crescer e estar fortalecido, para que quando sairmos daqui, Senhor, possamos ser melhores cristãos, melhores seres humanos, melhores cidadãos do Teu reino, mais próximos de Ti, mais confiantes, Senhor, do poder que está em nós e da capacidade e do poder que Tu colocas na nossa mão, Senhor, e que nós possamos ter a sabedoria para usar esse poder como convém, possamos ter a sabedoria para invocar o Teu nome, Senhor, como convém, e para nos aproximarmos de Ti da maneira que Tu queres ser abordado. Senhor, faz-nos crescer, ajuda-nos a aprender ainda mais hoje, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver a vida que Tu queres com a mente de Cristo, Pai. Nós pedimos agora, Senhor. Oramos, Pai, para que nesta manhã cada um de nós, Senhor, possa ser revigorado na sua força espiritual e também na sua condição física. É a nossa oração, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos abrir nesta manhã em Provérbios. Vamos abrir em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, vamos ler só um versículo, o versículo 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Amém. Que o Senhor nos sente a bênção na leitura da palavra. Podemos sentar. Eu queria que prestássemos atenção a esta palavra sinceridade. Sinceridade aqui é o mesmo que honestidade, não é? O mesmo que quando o nosso coração é sincero, nós realmente dizemos aquilo que estamos a pensar, nós expressamos aquilo que está realmente a acontecer. Isso é sinceridade. Aqui esta palavra sinceridade vai mais longe, neste sentido,
é também esta palavra que eu tenho no título, integridade. O meu título é Uma Noiva com Integridade. Integridade é uma coisa que tem que estar inerente, tem que estar incluída na vida do cristão, mas devia estar, por princípio, segundo a moral, devia estar no coração de toda a gente. Mas é cada vez mais difícil, hoje em dia, encontrar isto numa pessoa. Nós temos, um pouco no nosso país, há países que são mais propícios a isso, mas os países mais quentes, por qualquer razão, têm uma aptidão natural para achar que aquele que consegue escapar às leis é inteligente, aquele que consegue escapar a impostos é mais esperto que os outros. Há esse sentimento na humanidade, por qualquer motivo. Tem a ver com o tempo em que estamos a viver. Mas a Bíblia indica que um cristão tem que ter isto. Amém. Mas, no fundo, a nossa sociedade admira isto. A nossa sociedade admira como é que uma pessoa consegue, mesmo nos dias que estamos a viver, com a perversão que existe no mundo, com a carga de leis e de impostos que existe, as pessoas ainda assim admiram quando vem uma pessoa com integridade. Em Provérbios, Salomão está a falar e ele diz que é melhor um pobre ter esta integridade do que ser rico e andar numa vida de devassidão. O mundo não faz isto. O mundo acha que é melhor viver com riqueza e depois pensa-se no coração e naquilo que o coração está a sentir. Mas, por outro lado, o próprio mundo reconhece que uma pessoa que faz isto é uma pessoa digna, é uma pessoa com honra. Amém? Quando nós conhecemos a Deus, o novo nascimento coloca-nos em comunicação com o próprio Deus. O novo nascimento traz-nos uma relação com o próprio Deus. E depois acontece que nós temos relações com os outros. E os outros, e a nossa relação com os outros vai ser influenciada pela nossa relação com Deus e ao contrário. A relação que nós vivemos uns com os outros pode, a Bíblia diz, influenciar a nossa própria relação que temos com Deus. Às vezes a Bíblia diz, e nós vamos ler aqui hoje, e por isso as vossas orações não são ouvidas, por causa de certas coisas que nós temos uns com os outros. Mas o novo nascimento traz-nos para uma relação entre nós e Deus diretamente. Nós falamos isto muitas vezes, é uma vida para ser vivida e é individual. Ninguém tem nada a ver, ninguém tem palavra a favor ou contra. É nós e o nosso coração com Deus. E nós temos de alimentar esta relação e ela deve crescer a cada dia que passa. Nós devemos, é como um jardim, nós devemos tratar desta relação, nós devemos tratar da terra, regar a terra, colocar adubo, cortar as ervas, etc. Temos que tratar desta relação, amém? Agora, depois nós temos a relação entre nós e os que estão de fora. E essa relação entre nós e Deus coordena o testemunho que nós temos entre nós e os que estão de fora. A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 4: andai com sabedoria para com os que estão de fora domínio do tempo. Amém? Andai com sabedoria. Porquê? Porque os outros de fora vão ver o nosso testemunho e nós sabemos que o nosso testemunho é muito mais condicionado por aquilo que fazemos do que aquilo que nós dizemos. Aquilo que nós dizemos é importante. É um testemunho, é uma marca, é a nossa identidade. Mas aquilo que nós fazemos tem de corresponder. Senão o testemunho não é válido. Não é? Ora, os de fora estão a ver, através desse testemunho, que tipo de relação é que nós temos com Deus. Se ela existe ou não. E que tipo, existindo, que tipo de relação é que ela é. E depois nós temos a relação entre nós e aqueles que estão à nossa volta, como nós costumamos dizer, no mesmo barco. Aqueles que estão, não é o corpo local, este corpo. E a Bíblia diz em Romanos 12, nós que somos muitos, amém? E nós podemos dizer hoje também, nós que somos muitos, ainda que possamos estar divididos pelo tempo,
muitos já partiram, possamos estar divididos geograficamente, estamos espalhados um por cada canto, nós sabemos que é 1 em 1 milhão, amém? Mas nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Estamos todos no mesmo barco. A Bíblia diz que eles estão à espera até que nós estejamos plenos, em plenitude, cheios, amém? Completos. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Individualmente, não é? O corpo padece, amém? A cabeça sofre se o dedo dói, amém? A cabeça sofre, o nosso corpo todo sofre se o estômago dói, amém? Todos nós sofremos por causa do corpo, todos nós sentimos as aflições uns dos outros, amém? Porque somos um corpo, amém? O corpo está unido, amém? E nós somos um corpo. A Bíblia fala que a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo. E eles sem nós não poderão ser aperfeiçoados. Amém? Então, depois, quando nós temos a nossa congregação, este corpo local, a palavra vem do púlpito todas as semanas, nós sabemos, e há aqui uma intercomunicação, porque mesmo quem está no púlpito está sempre a aprender com as experiências, com os testemunhos dos outros, com as conversas que tem com os outros, amém? E depois isto vai transparecer lá para fora. Amém. E o que está lá fora também vai transparecer cá para dentro, se nós permitirmos. Amém? E isso acontece muitas vezes nas igrejas. E tenho quase certeza que já aconteceu aqui, num certo ponto. Alguém que vem e não passa de um bode ou de um lobo, como a Bíblia chama. E vem só para destabilizar, e vem só para dizer isto e aquilo. E isso é o mundo que está a transparecer cá para dentro. Mas um corpo unido, um corpo verdadeiro, um corpo que cuida da sua relação entre eles, do testemunho que está para fora e da relação individual com Deus, é um corpo que vai conseguir manter-se unido. Amém? Glória a Deus. Amém. O profeta diz, na mensagem do cego Bartimeu, que o mundo está em grande necessidade, mas não é de uma melhor economia. Não é isso. A igreja está em grande necessidade. Eu lembro-se, ele está a falar das denominações, daquelas organizações todas. Essa igreja está em grande necessidade, mas não é por falta de edifícios ou por uma denominação maior. Está em grande necessidade. Está em grande necessidade à espera que alguém lhe estenda uma mão em amor para mostrar que nos importamos uns com os outros. E esse é o sinal que Jesus nos disse. Por isto os homens saberão que sois meus discípulos, quando temos amor uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Eu já vi igrejas em que eles têm uma grande ênfase nas relações entre as pessoas. A esposa, marido, pais, filhos. E eles vão a um grande detalhe nesse aspecto. E realmente parece... lê-se os livros deles, ouve-se eles a falar e realmente vê-se que há ali um grande conhecimento e grandes conselhos acerca das relações entre as pessoas. Eles realmente parecem dominar isso. Mas isso não é... Isso é uma parte importante. Não é? A relação que temos uns com os outros, sabermos nos tratar como cristãos, todas essas coisas, tudo isso é importante, mas isso não é nem um terço da vida cristã. Sim. Isso não é nem um terço do que a Bíblia fala. Amém? Falta o resto. Mas há igrejas que apenas se especializam nesta coisa, as relações entre os familiares, entre os amigos, entre o local de trabalho, e isso é bom. E nós também devemos estudar essas coisas, nós também devemos ler sobre essas coisas. Amém? Agora, há igrejas que apenas se preocupam com isto. E nós fomos trazidos para uma plenitude da palavra, para uma plenitude do conhecimento de Deus. E nós vemos que essa parte também não pode ser descurada. Ainda que alguns cheguem ao exagero de só falar sobre isso, eu já vi igrejas que só falam contra o Natal, o ano inteiro. Sempre a falar contra o Natal. Há igrejas que pegam numa doutrina e só falam daquilo. Amém? Agora, a nós também importa estudar estas coisas. A nossa relação. A relação marido-esposa, a relação pais-filhos, filhos-pais. A Bíblia tem muitas escrituras sobre isto. Amém? Gálatas 6.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Amém. Ora, a Bíblia está-nos a dizer que é permitido chamar a atenção de alguém. Ok? Agora, a Bíblia está a dizer, tem que ser com um espírito de mansidão, Amém. tendo cuidado que nós mesmos não sejamos tentados. Certo. Muitas vezes nós estamos a chamar a atenção de alguém e nós temos esse problema. Uhum. Outras vezes estamos a chamar a atenção de alguém porque já passámos por esse problema. Certo. Amém? E são coisas diferentes. Agora, a ideia é levar as cargas, ou seja, ajudar-vos uns aos outros nas vossas dificuldades. Certo. Ou para evitar problemas futuros. Amém? Uhum. E isto faz parte daquela relação entre o corpo da igreja. Amém? Amém. Para que todos possam crescer. E a melhor forma é ajudarem-se uns aos outros a levar as cargas Glória uns a Deus. dos outros. Amém. Não cada um a ter que levar. Todos nós, a Bíblia fala, temos que levar a cruz. Amém? A Bíblia fala de Jesus, disse isso. Amém? E nós não somos chamados. Ainda há pouco eu estava a ler um livro de um cristão na China que sofreu grande perseguição. E ele estava a dizer, ele hoje, julgo que ele será de uma denominação pentecostal ou qualquer coisa, mas ele estava a dizer, perturba-me um pouco quando chego ao Ocidente e vejo aquelas igrejas a falar em prosperidade, numa vida de prosperidade, vida cristã de prosperidade. Ele disse, tenho para mim, por toda a vida que vivi e os meus companheiros vivem, que a vida cristã é de grande aflição. Diz ele. Certo. Custa-me a acreditar que essas pessoas que pregam isso, sejam mesmo cristãos, diz ele. É uma grande afirmação. Mas nós, que realmente estamos deste lado e que realmente somos uns renegados da sociedade, nós realmente entendemos as palavras daquele homem. Ainda que nenhum de nós, que eu saiba, tenha sofrido chicote ou perseguição por parte de autoridades, como eles sofrem noutros países. Paquistão, Índia, China, todos esses países sofrem grandes perseguições físicas. Amém. Como aqui se sofria no tempo da Inquisição, no tempo do Salazar, também. Certo. Mas, realmente, esse cristão, esse irmão, ele até diz, apesar de ir para o Ocidente e a vida natural ficar melhor, ainda assim, os ataques que eu recebi passaram a ser pessoas que diziam coisas contra mim, igrejas que deixavam de me receber por mentiras, todas essas coisas que nós estamos habituados a ver. Certo. Certo. Amém? Amém? É apenas um tipo de perseguição diferente. O caso dos impostos, não sei se lembram, o profeta, houve uma altura em que eles questionaram, as autoridades questionaram o profeta acerca de determinados dinheiros que vinham em nome dele, que ele não os usava, o que punha para a obra, que usava para as missões, e eles começaram a questioná-lo porque ele deveria, uma vez que estava no nome dele, deveria pagar impostos, qualquer coisa à volta disso. Depois disto deu praticamente em nada, mas na altura eles andavam constantemente a perguntar-lhe, a colocar questões e ver os livros das finanças da igreja e dele, etc. Ele disse, o homem lá das autoridades das finanças, não é verdade que um homem morreu num beco aqui e ele era de Kentucky? Ele nem sequer tinha dinheiro para o funeral e você pagou-lhe o funeral e você e a sua esposa pegaram o dinheiro e foram lá ao JCPenney. Isto seria hoje em dia o Corte Inglês, uma loja assim desse género. Tirou-os para fora ao cheque e disse, você gastou $200 em roupas para aquelas crianças. Isto na altura era meio salário. $200. Eu disse, está certo. E ele disse, não é verdade que uma mulher idosa aqui numa certa cidade, você deu-lhe $300, 3/4 de salário, para pagar uma conta da mercearia, onde eles iam fazer queixa dela, ela estava com dívidas, e você pagou quase $500, é mais do que um salário, pela renda dela, quando eles iam pôr fora no inverno, e você pagou a conta dela até junho, e também pagou a conta da mercearia, que chegou a $1.400, $1.500. Eu disse, eu lembro-me bem do caso, uma mãe, idosa, 80 anos de idade, uma filha enferma,
um rapaz, o filho, pregador, na Geórgia, que é mais a sul, afligido por reumatismo, deitado numa cama sem qualquer ajuda. E diz o profeta para a congregação: o que é que eu ia fazer acerca disso? O que é que eu podia fazer? Sim, fiz. Disse, o homem das finanças disse: o seu conselho de administração soube disso? E eu disse: não soube. A sua esposa sabe disto? Eu disse: não, senhor, não sabe. Disse: então por que fez isso? Eu disse: porque o meu Senhor disse que a tua mão esquerda, glória a Deus, amém, não saiba aquilo que a tua mão direita faz. Amém. Tem alguma lei maior do que as leis de Deus? Glória a Venha Deus. perguntar: você tem alguma lei maior Glória que a possa Deus, seguir? amém. É verdade. Nada disto, nós ouvimos isto em alguns testemunhos, que o profeta era um homem de integridade, era um homem que, nós já vi um irmão a dizer que ele pagava sempre a conta no restaurante a toda a gente, abria a porta às pessoas. Nada disto nos aparece nos sermões. Certo. Nada disto ele fala, nada disto ele se gaba. Por causa desta escritura, que a tua mão esquerda não saiba. Ele fazia todas estas coisas, um homem de integridade, um homem de bondade de coração. Ele fazia tudo isto, e nós lemos as mensagens que quisermos e não vemos lá isto, porque ele não transmitia isto. Ele não fazia publicidade. Certo. Isto transparece, mostra-nos a integridade do coração deste profeta. 1 Coríntios 12. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Falamos isto ainda há pouco. Amém. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém. Se um dos membros é honrado por algum motivo, todos os membros à volta se vão alegrar por causa Louvado seja Deus, amém. Ora, integridade, o significado desta palavra integridade é adesão a princípios morais, éticos, a qualidade do caráter moral, honestidade. Isto no fundo significa uma conduta reta, uma pessoa que tem honra, que tem ética, que é educada, que tem brio e cuja natureza, a natureza dessa pessoa que tem integridade, transmite uma imagem de inocência, por um lado, inocência, pureza, castidade, não é? Uma pessoa que mostra que é justa, que mostra que é perfeita, que tem pureza, tanto da alma como do espírito. Este é o quadro desta palavra integridade. Ora, realmente, todo cristão devia ter este quadro. Certo. Todo cristão deve ter este testemunho de fé. Amém. E no fundo toda a gente devia ter, não é? Agora, a moral da nossa sociedade está pervertida. Pervertido sempre existiu, desde Gênesis. Mas a grande maioria já não mostra isto. Mas daí os cristãos deverem imediatamente ter um testemunho dos de fora, por demonstrarem estas características. Todas estas características são características de um cristão. Honra, pureza de coração, castidade. Glória a Deus. Um ser humano íntegro, diz a enciclopédia, não se vende por situações momentâneas, infringindo normas ou leis. Uma pessoa que cumpre a lei, independentemente da situação. Não prejudica alguém por qualquer motivo fútil ou incoerente. Não é? Nós às vezes prejudicamos alguém sem saber, mas esta malícia de coração não existe numa pessoa íntegra. Não é? A moral de uma pessoa íntegra não tem preço. Não é dando X que se vai perder essa moral. Em Gênesis capítulo 20, Abimeleque diz no sonho de Deus: não me disse ele mesmo a minha irmã, e ela também disse a meu irmão, em sinceridade do meu coração, ou seja, na integridade do meu coração, eu fiz isto, e na pureza das minhas mãos, ou seja, ele ainda não tinha feito nada, ainda não tinha tocado em nada, apenas existia um propósito no seu coração, ainda que puro, ainda que íntegro, ia contra Deus. Deus disse:
Bem sei eu que nessa integridade, nessa honestidade, nessa sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. E por isso te não permiti tocar. Amém. O facto, esta honestidade, ainda que este homem não pertencesse à família de Abraão, que é a grande ênfase desta parte de Gênesis, ainda que ele não pertencesse e não tivesse nada a ver, essas características que ele tinha fizeram com que Deus desse um passo e não permitisse que este homem fosse destruído. Amém. Deus disse, se este homem fosse em frente, Deus ia destruir tudo o que era dele, tudo o que lhe pertencia a ele, ia ser tudo destruído por ter tocado no ungido. Mas por causa daquele sentimento que ele tinha, aquela honestidade no seu coração, aquela pureza que ele tinha, Deus impediu de pecar contra o ungido do Senhor. Amém. Amém? Portanto, é sempre uma boa característica nós termos isto no nosso coração. Certo. Porque ainda que na nossa inocência nós possamos fazer alguma coisa de errado, a misericórdia de Deus vai ver a nossa inocência e nos vai impedir Glória a de Deus. pecar contra Ele. Amém. Ainda que completamente desprevenidos, essas coisas acontecem. Certo. Ainda que completamente sinceros no nosso coração, a misericórdia de Deus nos vai alcançar e impedir de fazer algo de errado. Glória a Deus. Algo grave, algo sério. Outros episódios de integridade que eu quis trazer. José e a mulher de Potifar. Ainda que ela fosse muito atraente e ele estava sozinho, era o maior daquela casa, ainda assim ele manteve a sua integridade. E para além disso, apenas clamou a sua inocência ao longo do tempo, nunca acusou a mulher de Potifar. Porque a mulher de Potifar pertencia a Potifar e ele respeitava Potifar. E Potifar era o seu acusador. Mas a integridade do coração de José era tal que ele apenas clamava a sua inocência. Ele apenas dizia que tinha sido injustiçado. Ele apenas dizia que no seu coração era puro. Amém? Daniel, durante todo o período na Babilónia, nunca se corrompendo. Lembra-se no tempo de Dário, do rei Dário. Aqueles governadores que estavam ao mesmo patamar de Daniel ouviram dizer que ele ia ser elevado a governante, o segundo no reino. E eles não gostaram. Então eles espiaram a vida de Daniel. Ora, quando alguém é espiado, há aquele conceito, toda a gente tem alguma coisa para esconder, toda a gente tem algo que não quer que seja revelado. Ora, eles espiaram a vida de Daniel. Eles seguiram para onde quer que ele fosse. Hoje em dia, eles iam ver a conta de e-mail dele, a conta do Facebook dele, iam ver o telemóvel dele, as mensagens que ele mandou, as chamadas que eram escutadas. É a mesma coisa que hoje em dia se fizesse isso. Eles viam as cartas que ele escrevia, o que é que ele lia, o que é que estava em casa dele, espiaram aquilo tudo e a única coisa que acharam foi que ele, X vezes por dia, se virava para Jerusalém e orava ao Deus dele. Amém. Então, nem isso era contra a lei, mas eles tiveram que mudar as leis para o apanhar nisso, porque era a única coisa. Era a única coisa onde podiam pegar em Daniel, era no seu Deus, era a única coisa de diferente. Todas as outras leis ele cumpria, todos os hábitos eram puros, todas as conversações eram puras, sempre que ele estava com uma mulher, ele tratava de forma pura e ele não fazia nada, e isso levou Daniel a ser elevado no reino, por ser fiel em tudo. Amém. José, em relação a Maria, mãe de Jesus, José, a Bíblia diz, porque era justo, tentou deixá-la secretamente. E eu sempre olhei isto da maneira errada. Sempre, até há pouco tempo. Eu sempre pensei que, ora bem, José achava no seu coração que, pronto, ela se calhar teve um relacionamento e eu vou sair daqui, eu não quero que ela fique. Ela disse-me que foi um anjo que lhe disse, que foi o Espírito Santo, mas a barriga estava a começar a crescer. E eu achava, ora bem, José está a pensar, ora bem, realmente ela teve um caso com alguém, eu vou sair eu, e não vou expô-la à vergonha, eu vou sair eu, e a coisa fica assim, e assim não tenho
dizer-lhe na cara que não acredita em nada do que ela está a dizer. Mas não é isso. Não é isso. Maria realmente achou-se grávida. E José, a Bíblia diz, que intentou deixá-la secretamente. Ora, segundo as leis da altura, uma mulher que fosse encontrada grávida antes do casamento era uma mulher para ser morta, apedrejada. Era uma mulher impura. Ora, José, ao fazer, a Bíblia diz, era justo, então intentou deixá-la secretamente. Ao fazer aquilo, José estava a dizer: a culpa é minha. Fui eu que fiz isto antes do casamento, portanto eu vou sair. Era isso que ele estava a dizer à sociedade. E ele ia viver para outra região qualquer, mas lá na sua terra ele ia ser mal visto por fazer aquilo. O homem que não tivesse culpa devia manter a sua posição e devia levar a mulher às autoridades. Era essa a lei da altura. José, ao fazer aquilo secretamente, ele acreditava realmente que tinha acontecido algo sobrenatural e ele ia dizer: a culpa é minha. Ele ia dizer: isto que aconteceu não tem nada a ver com Maria, sou eu que saio. Estamos a entender? Certo. A posição que ele tomou, ele ia tomar para si o opróbrio. Ele ia tomar para si, perante a sociedade, ele ia dizer: ela não tem nada a ver com isto, fui eu, vem a culpa sobre mim, ainda que ele não tivesse feito nada. Sim. Mas a integridade do seu coração ia fazer com que ele tomasse aquela posição. Eu não quero incriminar Maria, mas eu vou deixá-la secretamente, e nos olhos de todos eles vão pensar que fui eu. E há esse ponto, a integridade daquele homem. Mas o anjo disse: não temas recebê-la. Não temas continuar a viver com ela. Deixa que seja assim, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Amém. Realmente é uma atitude de um homem de grande caráter. O que ele ia fazer? Ele não sabia o que pensar. Ele nunca tinha acontecido. Amém? Nunca tinha acontecido uma virgem conceber. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade. Se tiveres esse coração como Davi teve, se tiveres essa integridade em ti, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel. No fundo, trarei essa bênção sobre ti. Amém. Ele era rei e a promessa era confirmar o reino, não faltará sucessão, mas no fundo o que Deus está a dizer é: se tu andares com essa integridade, e essa integridade leva a quê? Cumprir os estatutos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Amém. Amém? Deus está a dizer: se tu fizeres isso, ou se o teu coração tiver essa honestidade para comigo, então a lei de Deus vai nos levar a sermos íntegros. Glória a Deus. A lei de Deus é o que Deus está aqui a dizer a Salomão. Cumprindo os meus mandamentos, serás essa pessoa justa, essa pessoa honesta, essa pessoa íntegra. Amém. Glória a Deus. Eu consigo ouvir o homem, o pai de Pedro, diz o profeta, a dizer ao seu filho, a dizer a Pedro: Simão, filho de Jonas, portanto este homem chamava-se Jonas: filho, eu esperava ver o Messias, mas acho que estou a ficar demasiado velho agora. Eu não o vou ver, mas agora ouve. Agora muitos imitadores se vão levantar, mas tu vais conhecer esse Messias. E como é que este pescador tinha esta certeza? Eu ensinei-te a pescar, a trabalhar. Eu ensinei-te a seres honesto nas balanças, ali, quando ele pesava o peixe para o vender. Eu ensinei-te a cumprires a tua palavra. É isso que faz de ti um homem íntegro, é isso que faz de ti um homem honesto. E isto ia garantir àquele pai que ele ia ver o Messias. Amém. Glória a Deus. Amém.
Ele instruiu no caminho em que ele devia andar. Glória a Deus. Ele instruiu em tudo aquilo que ele devia fazer. Para além disso, instruiu acerca das coisas de Deus. Então ele sabia, tendo esse conhecimento de Deus, das coisas de Deus, e tendo a honestidade plantada no coração daquele homem Pedro, ele sabia que se o Messias vier, tu vais saber quem ele é. É certo. Amém. Amém? Jó, capítulo 2. Eu tenho aqui um título que diz: Deus não tem medo de pôr à prova a nossa integridade espiritual. Amém. A nossa honestidade no nosso coração. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Amém. E que ainda retém a sua sinceridade. Glória a Deus. Isto é aquele ponto em que as coisas materiais já foram todas. Certo. Só falta tocar na pele. Só falta enchê-lo de lepra, ou cancro, ou aquela coisa que ele teve. Só faltava isso. E Deus ainda está a dizer: desviando-se do mal, ainda retém a integridade. Havendo-me tu, disse Deus a Satanás, tu me incitaste contra ele, para o consumir sem razão, porque ele era um homem justo. Satanás chegou lá e disse: mas toca-lhe nisto, deixa-me tocar nisto, deixa-me tocar naquilo, deixa-me tirar-lhe os bens, deixa-o ser pobre, e tu vais ver o que é que vai acontecer. E Deus permitiu. E aconteceu. E aquele homem manteve a sua integridade. Glória a No Deus. seu coração. Amém. E Deus está a dizer: estás a ver, o meu servo, tudo isto foi em vão. Ele continua a ser um homem íntegro. Glória a Deus. E depois, Satanás ainda vai e toca em tudo menos na vida, e mesmo assim, Jó continuou a ter esta integridade espiritual. Uma noiva íntegra. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Amém. Amém? Sem ira. Sem ira significa sem qualquer paixão maligna, desejo maligno, uma mente sã, paz, uma pessoa benevolente. Não deve haver um espírito de contenção, sem raiva em relação aos outros, em paz com todos. É impossível que um homem ore ou que as suas orações sejam ouvidas se tiver esta ira, esta contenda no seu coração. Certo. Porquê? Porque é um desejo, é um estado de espírito que não condiz com Deus, com a palavra de Deus. Amém? Amém. Não é uma atitude certa para nos dirigirmos a Deus. Do mesmo modo, continua Paulo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Pudor e modéstia significa reverência, respeito, atenção em relação aos outros, mais atenção em relação ao vestido do coração do que à aparência exterior. Amém. De facto, não é bom adornar uma pessoa que está às portas da morte com ouro e pérolas. Porquê? Porque brevemente esse corpo vai precisar de outro tipo de adornos para um funeral, não é? Então não é bom gastar esse ouro e essas pérolas num corpo que está prestes a falecer, não é? Nós sabemos isso. Nós sabemos que esse corpo está numa posição que até causa algum, não é? Quando nós vemos uma pessoa muito idosa, não é? Com muito ouro, muitas pérolas, muitas pinturas, no nosso coração nós sabemos que há algo errado ali. Nós sabemos que algo não está certo. Há ali qualquer coisa, não é? Que nos chama a atenção. De facto, não é sábio. Antigamente não se fazia isso. Não é sábio adornar um corpo enfermo com estas coisas. Amém. Ora, passando para o espiritual,
nós sabemos que o nosso corpo não vai nascer de novo. Nós sabemos que nascemos com algo de morte que vai crescendo. E cada vez quanto mais os anos passam, mais próximo nós estamos dessa decadência deste corpo mortal. Amém? Sim. Mas nós sabemos que temos um corpo que será revestido de glória. Amém. Amém? Que espera um tempo de glória, um casamento, Sim. uma ceia das bodas, certo? E é isso que Paulo está aqui a falar. Quando o coração está certo, quando há verdadeiro amor por Deus e pelas leis de Deus, não é muito difícil saber o que é que nós vamos vestir. Pode ser difícil encontrar, mas não é difícil nós sabermos como é que nos devemos apresentar. Eu sempre achei estranho porque é que na Bíblia, também descobri isso há pouco tempo, porque é que na Bíblia dizia que o homem deve amar, maridos, amai as vossas esposas, esposas, reverenciai o marido. Então a mulher não tem que amar o marido? Então o marido não tem que reverenciar a esposa? Eu descobri isso há pouco tempo. É que normalmente na Escritura, quando algo está na nossa natureza, Deus não coloca isso como uma lei, mas Deus chama a nossa atenção na lei para coisas que a nossa natureza não está disposta, muitas vezes, a fazer. Coisas que temos de ser chamados à atenção. Então, realmente, se nós ouvirmos uma mulher a falar, é corações para trás e para a frente, é amo muito, é gosto muito, não sei o quê. Isso está na natureza da mulher. A mulher naturalmente ama o seu marido e quer que ele esteja perto dela. Ora, do lado do homem, aquilo que realmente toca o coração do homem é a honra. O homem vibra quando vê um soldado morrer pela sua pátria. É uma honra. É um homem com honra, um homem com caráter. Isso toca no coração de um homem. Então, para um homem é muito natural ele reverenciar a sua esposa, mostrar respeito por ela. É natural. Quando um homem não mostra respeito para com outra esposa, esse homem é mal visto para os seus amigos. É mal visto para o círculo de homens à sua beira. Então o que a Bíblia está a fazer é apenas chamar a atenção para aquilo que o outro precisa. A mulher precisa que o homem ame a sua esposa e o homem precisa que a esposa reverencie a sua pessoa. Amém? Agora, uma mulher não deve ter uma vontade de ferro. Ela deve ser, de acordo com a Santa Escritura, submissa ao marido. Deve ser assim. A mulher que é verdadeiramente feminina terá essa atitude. Não é um tapete. Nenhum homem a sério trata uma mulher como um tapete. Mas ela vai querer estar debaixo da autoridade e não vai querer mandar no homem, porque ele é a cabeça da casa. Se ela desfizer essa imagem que Deus fez dela, ela é pervertida. Ser uma mulher dominante é anticristo e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela, ainda que ela negue sempre com toda a convicção. Isto é muito forte. Mas isto são palavras de um profeta. Nunca vi um pregador que se lembrasse de dizer isto na história da Igreja. Mas realmente há aqui a Igreja Católica Romana, nós sabemos muito bem que põe mais depressa Maria no pedestal do que Deus. Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos isso. Amém? Vemos, porém, coroado de honra, de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Esta paixão não é que Jesus desejasse morrer. Esta paixão é uma palavra que é usada para o Calvário, aquele caminho, aquele sofrimento. Por qualquer motivo usa-se esta palavra paixão. Há filmes e teatros e obras que é a paixão de Cristo. Ou a paixão segundo São Mateus. É aquela parte do Calvário, desde o julgamento até à crucificação. É aquele caminho que chama-se a paixão. Essa palavra está aqui a ser usada.
a paixão da morte, aquele caminho até à morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ora, Amém. esta honra que está aqui no grego significa o valor pelo qual o preço é fixado. Ou seja, o acordo é feito, que não pode ser quebrado. Quando há um contrato, fixa-se um preço, assina-se um contrato, a honra impede aquele contrato de ser violado. Amém. Não pode vir, esqueci-me da comissão que eu tenho que levar de 5%. O contrato está assinado. Esqueci-me que aquela claraboia valia mais de 5.000 euros, tenho que mudar o preço da casa. O contrato foi feito, foi assinado, será vendido por aquele preço. Esta palavra honra tem essa raiz nisso. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Ele cumpriu tudo até ao fim. Amém. Honrai a todos, amai a fraternidade, o amor entre os irmãos, o companheirismo, temei a Deus, honrai o Rei. Honrai o Rei. Nós honramos o Rei quando cumprimos a palavra do Rei. Nós honramos os governantes quando cumprimos as leis dos governantes. Amém? Certo. Quando cumprimos as leis da terra. Amém? Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? No estudo que eu fiz, tenho feito sobre a relação entre um jovem e uma jovem que querem casar. Às vezes aparecem coisas na mensagem, na Bíblia, coisas como: mas a mulher levou-me a fazer aquilo. E diz o profeta: ok, mas vocês não são filhos de Deus? Vocês não são o vaso mais forte? Quando isso está a acontecer, diz o profeta, uma coisa, por exemplo, a mulher de Jó. A Bíblia fala aquilo da mulher de Jó, mas a mulher de Jó continuou ali. Certo. Jó quando voltou a ter filhos. Agora, ela foi a primeira a sucumbir à perseguição. Ela foi a primeira a ceder. Mas Jó ficou ali e manteve ao seu lado, e ela continuou a ser resgatada. Ela continuou a estar ali, ela continuou a ser salva. Certo. Amém? Diz o profeta, quando isso acontece, pegue-lhe pela mão e diga, sente e diga: irmã, isso não está certo. A palavra de Deus não fala assim. Amém? Agora, veja, não há necessidade de lutar. Deus toma conta de todas as coisas. Retribua o mal que lhe fazem com o bem, sempre. Quando alguém falar bem de si, agradeça. Se alguém falar mal de si, abençoe de qualquer forma. Amém. Agora, você pode ver um irmão fazer algo de errado, e então tente guiá-lo. Mas se ele não ouvir, então a única coisa a fazer é amá-lo e orar por ele. Amém. Amém? Esta situação que vamos ver aqui mostra mais uma vez um ponto de integridade. Mas é aquela altura em que houve um debate, em que um doutor Best queria debater o profeta e por ele curar, e depois no fim tiraram fotografia daquela fotografia que está ali atrás, da coluna de fogo. E ele disse: eu disse, tenho pena por debaterem estas coisas. O cristianismo não é um debate, é algo para ser vivido. O homem continuou a chamar-me curador. Eu disse, eu nunca disse que era um curador. Eu nunca disse que conseguia curar alguém. Eu sempre disse que Deus é o curador e eu sou apenas servo dele para orar pelos enfermos. Este homem era um doutor em divindade, ou era daqueles homens do seminário, e ele era batista. E o argumento dele era que tudo aquilo era sensações que as pessoas sentiam. E o argumento dele era chamar um debate com o profeta e pô-lo. Ele dizia então faça aí uma cura para eu ver. Claro que isso nunca o ia convencer, porque ele ia sempre chamar a público um espetáculo
E para além disso, o argumento dele era que a pessoa que ia dizer que era curado, ele ia rebater e dizer que era apenas uma sensação, qualquer coisa assim. Eu disse, eu afirmo ter um dom divino de Deus para poder entender e saber coisas, e diz-me coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer. Isso é indiscutível. Pode ser provado em qualquer altura. Eu só falo a verdade. E todos sabem que Deus nunca defenderia um erro. E Ele não vai ter nada a ver com um erro. Mas se você fala a verdade, Deus vai honrar a verdade. Ele disse que ia honrar. Se eu falar a verdade, então Deus vai falar por mim. E mal acabei de dizer isso, ali veio Ele, perante muitos, milhares de pessoas. Amém? Falar a verdade, ser íntegro, manter as leis de Deus, e então a presença veio. Eles tiraram a fotografia daquilo e nós conhecemos a fotografia. Foi autenticada pelo FBI, nós conhecemos o episódio. Ele disse, num outro momento de integridade, ele disse, eles tomaram uma decisão, este é um amigo do profeta, estava-lhe a explicar, eles tomaram a decisão aqui na cidade, e a Voz da Cura, que era uma revista da altura, que trazia episódios de curas e ministros, veio com muitas coisas sobre o profeta na altura. Em conjunto eles decidiram, se fosse pregar para o irmão Matson Bolsey na igreja, este irmão tem uma igreja em Chicago, e nós vemos este irmão naquele vídeo do profeta, quando aparece a campanha de Chicago, o profeta está lá, tem um laço, e ele está a ter uma fila de oração, no fim ele está cansado, e de um lado aparece o filho dele, e do outro lado aparece este irmão Matson Bolsey. Eles não... Se você pregar para esse irmão, então esta convenção não vai receber. Agora, você vai ter de decidir se cancelar a sua reunião lá em Chicago, com o irmão Bolsey, pode falar esta noite na convenção. Caso contrário, eles não vão deixar pregar. Eu disse, bem, não vou pregar porque não vou cancelar a minha reunião com o irmão Bolsey, porque prometi-lhe, eu quero ser um homem de honra. Eu quero cumprir a minha promessa. Amém. Ele disse, bem, irmão Branham, eu sou seu amigo, eu só quero avisar antes de lá chegar. E agora, nada contra os irmãos, mas foi muito feio para eu estar no edifício, a tempo da pregação, 45 minutos antes, eles começaram a pregação e eu estava no edifício. Mas foi por isso, por não aceder às imposições deles. Agora, não tenham isso contra os irmãos, é apenas... Esse é o resultado das organizações. Torna-se apenas política. E Deus não está agradado com nenhuma delas. E não haverá nenhuma organização representada no céu. A própria palavra igreja significa os chamados para fora. E será chamada a sair da Babilónia, a da confusão. Mais um momento de integridade, de honra. Veja, o Presidente convidou-me, isto era uma situação que deveria acontecer. Bem, claro, você devia estar contente por isso. Quanto mais devia estar contente se Deus o convidasse para a ceia das bodas do seu filho. Como eu gostaria de dizer a toda a gente que tinha sido convidado para a ceia de Eisenhower, que era o Presidente na altura, seria uma honra sentar-me com o Presidente dos Estados Unidos. Mas quanto mais contente eu estou por saber que fui convidado para a ceia do Filho de Deus, a ceia das bodas do seu Filho. E vou participar dela também quando lá chegarmos. Vou estar lá incluído. O nosso nome já está lá registado. Amém. Quanto mais nós devemos dizer, proclamar que fomos convidados para a ceia das bodas, e ao mesmo tempo quanto mais nós devemos respeitar e honrar o acordo que nós temos para com o Rei, amém? O nosso Presidente. Volte a ser um cordeiro, volte a ser gentil, volte a não saber nada, volte a submeter-se a Cristo. Não tente saber nada, ande em mansidão, em humildade, em gentileza, e a pomba vai guiá-lo. Amém? Mas seja onde for que ouça esse falatório, esta palavra falatório, nós sabemos o que é que quer dizer, não é? Os brasileiros chamam o diz-que-diz, a fofoca,
não é? As murmurações, chama a Bíblia, não é? Este falatório, onde você vai ficar nervoso, vai pensar que tem direito a isto ou aquilo, a pomba levanta voo e afasta-se. Depois, deixa de ter isso. Deixa de ter a pomba. Deixa de ter a presença do Espírito. Agora, ela não está longe de si nesta manhã. Amém? Todo o serviço corretamente conduzido, com a correta ordem e com a verdade, traz a pomba. Amém. Amém? Ele não está longe de si nesta manhã, a igreja, diz o profeta. Ela está pousada ali mesmo, no ramo da paz, à espera que a sua natureza seja mudada. Glória a Deus. Amém. E se a nossa natureza tem integridade, ainda mais depressa a pomba se vai agradar de nós e vai pousar em nós. Amém. E se a nossa natureza, se nós somos pessoas de honra natural e espiritual, honra para com as leis naturais e honra para com as leis espirituais, mais depressa a pomba vai ver a nossa natureza e vai pousar. E eu queria terminar com o Salmo 26. Podemos abrir Salmos, vamos abrir o capítulo 26 e vamos guardar esta escritura no nosso coração hoje. Salmo capítulo 26, versículo 9 até o 12. Amém? Não colhas a minha alma com a dos pecadores. Quando vierem buscar o trigo e o joio, que eu seja trigo. Amém. Nem a minha vida com a dos homens sanguinários. A minha Bíblia diz sanguinolentos, mas é esse o sentido. Em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. O que é isso? A mão direita é as riquezas, a prosperidade, e o suborno foi aquele exatamente que nós vimos que vai contra a integridade. Amém? Mas eu ando na minha integridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, a ser pessoas de honra. Amém. Senhor, realmente não é nada porque qualquer homem se possa gabar. É um mandamento teu. Não é nada de que nos possamos gabar se formos homens e mulheres íntegros, sinceros de coração. Isso é apenas uma natureza que está em nós. A mente de Cristo, a natureza de Cristo, vai nos fazer ter isso automaticamente. Senhor, temos para nós que somos realmente pessoas de caráter, somos realmente pessoas íntegras, porque há muito tempo decidimos abandonar as riquezas do mundo para te seguir. Há muito tempo decidimos abandonar as coisas do mundo e colocar-te com a primazia nos nossos corações. Todos nós, Senhor, somos pessoas atarefadas, somos pessoas com muito que fazer, com trabalhos e escolas e famílias e afazeres nas nossas casas, mas mesmo assim nós temos mensagens para distribuir. Nós temos serviços, temos temas para trazer, temos canções para cantar, dedicamos o nosso tempo a Ti, temos o nosso tempo de oração nas nossas casas. Senhor, ainda assim nós colocamos-te na primazia. Senhor, nesta era, o profeta vem chamar-nos a atenção que é uma era de muitos afazeres, de muitas tarefas, de muitas coisas para roubar o nosso tempo de Ti. Mas nós somos um testemunho vivo, Pai, de que é possível servir-te, é possível ter tempo para Ti, é possível dedicar tempo a Ti e mesmo assim termos todos os nossos afazeres lá fora. Senhor, não somos nós que somos bons, nós nada fazemos,
Nós nada conseguimos fazer para Ti. Ainda assim, produzimos muito pouco. Ainda assim, estamos naquela margem. Somos trabalhadores da hora 1/10. Apenas fizemos 1 hora ainda. Mas, Senhor, nós somos a prova de que é possível trabalhar para o Teu nome, para a Tua obra. Nós somos a prova de que é possível ter tempo para Ti, Pai. Nós somos a prova de que Tu consegues usar, ainda consegues usar homens e mulheres para o Teu serviço. Tu ainda consegues usar homens e mulheres para o Teu nome, para a Tua obra, Pai. Senhor, ajuda-nos a cumprir tanto as leis naturais como as leis espirituais. E a melhor forma é viver uma vida que ninguém consegue viver. A melhor forma é viver a vida de Cristo. Nenhum ser humano tem a capacidade de viver essa vida. Mas é precisamente de Cristo. É preciso Cristo no coração para viver essa vida. E exortamos, Senhor, a todos os corações nesta manhã, todos aqueles que nos ouvirem aqui, ou lá fora, ou pela internet, todos os que nos ouvirem, exortamos hoje como um corpo a que se rendam a Ti, porque aí poderão ser usados por Ti. Nós somos essa prova. Nós somos essa prova de que é possível viver uma vida dedicada a Ti, uma vida íntegra, uma vida de dedicação, uma vida de entrega completa a Ti. Ainda é possível nestes dias viver essa vida. Basta ter a mente de Cristo. Basta estar rendido a Ti, Senhor. Basta ter um coração limpo, cheio do Espírito. Basta um novo nascimento que nos lança em contacto contigo, e a partir daí é a mente de Cristo. Nós morremos para nós, Senhor. E é a mente de Cristo. Nós somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, manifestando em nós essa vida, essa mente de Cristo, esses atos de honra, esses atos de cumprimento da palavra, de cumprimento da lei, Senhor. Não é um esforço, não é um sacrifício que nenhum de nós faz, é sim a Tua vida a ser vivida em nós, pelo Espírito que em nós habita, Senhor. É uma grande honra, Pai, nós podermos ter as nossas portas abertas e pregar, Senhor, o Teu nome. É uma grande honra, Pai, termos mais uma mensagem, Senhor. E agora oramos, Senhor, para que Tu abençoes esta mensagem quando ela for distribuída e, ao mesmo tempo, continues a preparar mais uma viagem, Senhor, à Angola. Senhor, que esses irmãos que nos têm, Senhor, contactado, sejam, Senhor, abençoados, continuem a receber o alimento espiritual. Nós oramos, Senhor, para que Tu toques, Senhor, também nesses corações lá. E eles, ao lerem estas mensagens, Senhor, que ainda não leram, que nunca chegaram às mãos deles, Senhor, que eles realmente também recebam essa renovação espiritual, recebam, Senhor, essa manifestação, Senhor, do Espírito no meio deles, recebam essa mente de Cristo também, Pai, e que aqueles que se hão de salvar sejam acrescentados ao número das hostes dos santos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Glória a Ti. Amém.